Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Se Junta Cast, o seu podcast de tecnologia e educação. E é um prazer estar aqui com vocês em mais um capítulo super importante, que é sobre geração alfa, como garantir a aprendizagem dessa nova geração. Então, esse é um capítulo que nós vamos falar dessa geração que nasceu em 2010 e tem uma série de reflexões que a gente pode passar, principalmente pensando em vertentes, como que as famílias, né, elas podem se comportar, os professores também para trazer esse engajamento para essa nova geração, as lideranças, né, como que ela pode se comprometer a atender, né, essas novas possibilidades que aparecem dentro de sala de aula. E para isso a gente tem dois convidados aqui super especiais. A gente vai poder conversar bastante com eles. E claro, né, minha companheira de sempre aqui de bancada, minha amiga Esther. Esther, tudo bem? Tudo bem, Yuri? Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Esterol, eu sou pedagoga, especialista em tecnologias educacionais. Estou aqui com o Yuri hoje de novo para a gente falar desse tema que acho que permeia muitas escolas, né? Essa geração hoje é a geração que está dentro das escolas, então tem bastante coisa para a gente conversar. E vou passar para o Júlio para ele também se apresentar para vocês. Júlio, fica à vontade. Prazer, Yuri. Oi, gente, tudo bom? Bem, eu sou o Júlio, eu sou professor universitário. Quando Yuri e Esther me convidaram, eu fui fazer aqui um retrospecto. Eu estou no meu 10º ano em sala de aula, em faculdade, mas eu sou professor e eu também não tinha parado para pensar nisso há 20 anos. Eu comecei como professor um trabalho voluntário numa ONG, na Casa do Zezinho, como professor de inglês para crianças e jovens. Sendo criança, né? Eu tinha 15 anos, eu acho que 15 anos. Dava aula junto com a minha irmã, minha grande inspiração para docência. Minha irmã também é formada, fez magistério e depois foi formada em matemática, enfim, foi professora também. E aí, depois da ONG Casa do Zezinho, comecei a dar aulas de inglês nível básico, depois intermediário em escolas menores e escolas de idioma, até que eu cheguei na Skill, que foi, acho que, a rede Skill, eu tive a oportunidade de entender melhor a docência, a sala de aula, a vivência com crianças e também adolescentes. Isso eu tô contando lá no começo da minha carreira. Mas depois eu fiz mestrado. Na verdade, primeiro eu fiz a graduação, né, em comunicação, segui na comunicação, fiz um mestrado e tô no meu 10º ano como professor universitário. Hoje eu sou professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Casper Líbero, da Universidade Mackenzie, do Centro Universitário Belas Artes, aqui em São Paulo, e sou professor convidado, comecei esse ano também no Centro Universitário FATESE. Estou no meu 10º ano, então, em sala de aula como professor universitário, graduação e pós-graduação, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu também, além disso, só para deixar aqui pontuado, estou na indústria de mídia, tô há 18 anos como profissional no audiovisual, e há 15 eu trabalho na Globo. Estou agora no cargo de produtor de tecnologia para jornalismo. Entrei lá na Globo como estagiário, já fui assistente de produção, coordenador de operações, supervisor executivo e sigo nessa carreira paralela na docência. E é um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão importante que é a geração alfa. E até o final do episódio a gente vai descobrir se você, Júlio, dorme também. Boa. Bi, fica à vontade. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Meu nome é Bianca, sou especialista em tecnologias educacionais, formada em bacharel e licenciatura em biologia. Já atuei em sala de aula, assim como o Júlio, na parte de tecnologia, apoio. Eu acho que faz muito sentido com o tema que a gente vai falar hoje, né? Não tem como a gente falar de geração alfa sem trazer também o tema das tecnologias digitais. Hoje atuo como um apoio, né, trazendo consultoria junto com a Esther e o Yuri nessa parte de integração de tecnologias em sala de aula. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Vai ser muito legal o nosso bate-papo. Obrigada. Imagina, pra gente é um privilégio ter vocês aqui, né? E é muito bacana porque a gente vai poder ter percepções diferentes, muito a Bianca trazendo essa realidade da educação básica e como que já é um presente, né, trabalhar com essa geração, e também o professor Júlio trazendo que como se pode se preparar pensando também nessa perspectiva de ensino superior. Então, sinto que é um bate-papo que a gente vai poder aprender muito.
E já trago, né, para mim não consigo não chamar de professor Júlio. O Júlio eu conheço desde a época de sala de aula, pude ter essas interações, principalmente na parte de tecnologia, mas também socioemocional. Então, queria só trazer esse comentário, porque é bacana, a gente se conhece há mais de 10 anos e o quanto que mudou, né, dessa parte assim, tanto da sala de aula, mas também de educação. Eu lembro que você até deu um exemplo, você deve saber com mais detalhes essa historinha de alguém que viesse do passado, né, e viesse a sala de aula, se você quiser compartilhar. Yuri, muito bom estar aqui e vou abrir esse parênteses então para falar. Primeiro respondendo a sua pergunta, eu durmo sim, 8 horas por noite. Faço questão das minhas 8 horas diárias de sono, porque senão eu não vivo, não sobrevivo às horas restantes. Eu sou péssimo em matemática, 24 menos 8, as outras 16. Mas é um prazer estar aqui contigo, Yuri. Para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, assistindo. Conheci o Yuri no meu primeiro ano como professor universitário. Eu tinha acabado de ser convidado para dar aula na Metodista, nossa querida Universidade Metodista. Fiz graduação e mestrado lá e comecei a dar aula no curso de rádio e TV. Era uma turma enorme, eram 80 alunos em sala de aula, era muita gente mesmo. Eu dava aula com um microfone, assim. E eu me lembro que na primeira reunião, era uma reunião com os docentes, para todo mundo conhecer, os outros colegas. O Yuri veio, eu lembro que o coordenador falou, a gente tem um profissional da equipe que vai dar apoio aqui com alguns aparelhos, alguns devices, e aí veio o Yuri explicando que ele tinha tablets, iPads que poderiam ser utilizados em sala de aula. Eu estava com essa turma, como eu falei para vocês, de 80 alunos, era algo, assim, realmente muito desafiador para mim. Eu falei, poxa, era uma disciplina totalmente comunicação e linguagem, teórica. Eu tinha que passar algo super teórico. Mas quando eu vi a oportunidade ali com o Yuri da gente utilizar o iPad com os alunos, eu falei, poxa, vamos tentar fazer algo parecido. Fazer algo ali com os alunos, com as alunas. E foi incrível o trabalho. Foi minha primeira experiência, de novo, em sala de aula, utilizando alguma tecnologia, e eles adoraram. Eles tinham que fazer uma adaptação de um conto utilizando o tablet, a câmera ali do tablet. Então eles podiam gravar um vídeo, fazer uma fotonovela, enfim. E eles adaptaram isso. Eu me lembro muito desse trabalho e graças a você. Então, que bom que esse mundo dá voltas, que bom que a gente se reencontrou e obrigado por esse convite. E quando você diz aqui, no nosso papo anterior a gente conversou um pouco sobre sala de aula e o passado e o presente, né? Se alguém chegasse hoje, alguém do passado, do século anterior, ou do século, sei lá, do século XIX ou XVIII, chegasse hoje no nosso mundo, aqui na cidade, numa cidade grande, numa megalópole, ia estranhar a ponte, o trânsito, os edifícios, uma televisão, enfim, microfone, o que é isso? Mas se ele chegasse na sala de aula, ele ia dizer assim, opa, aqui é meu lugar, aqui nada mudou. Continua uma pessoa em pé, com várias pessoas sentadas, e essa pessoa em pé despejando informações para quem está sentado. E esse é o nosso grande desafio, talvez, para garantir essa aprendizagem, principalmente dessas novas gerações. Quebrar essa parede da sala de aula, desse professor, dessa professora em pé. Tem que estar no mesmo nível. Eu acho que é preciso que a aprendizagem seja cada vez mais, de fato, uma troca entre o professor e os alunos e as alunas. Com certeza. E é bacana, né, trazer nesse início de bate-papo essa experiência, porque quando a gente traz um histórico de 10 anos atrás, a gente estava ali trazendo, por exemplo, na época que era a solução do iPad de tecnologia para a educação. E hoje é um cenário que, quando a gente pega do lado pessoal, mudou tanto, né? Os dispositivos, eles evoluíram, inteligência artificial, entre outras ferramentas que aparecem, mas quando a gente pensa no contexto de sala de aula, não teve tantas perspectivas de mudança, pensando em cenário nacional, né? Então, vejo que esse bate-papo aqui, o tempo vai ser pouco, né? Vai ser bate-papo aqui para várias horas, mas vai ser bacana a gente entender como que a tecnologia também se encaixa, principalmente ali pensando na geração alfa. E essa perspectiva de que na sala de aula, pensando no cenário nacional, não mudou muito, mas é preciso deixar claro que os alunos mudaram, né? Os alunos não são os mesmos de lá de trás e o mundo mudou também. Então é preciso que esse cenário como um todo também evolua. É preciso que
que essas tecnologias, esses devices, aparelhos todos, estejam integrados em sala de aula. Não dá para simplesmente ignorá-los. Tem uma frase do Mark Washoe, ele está no livro Cultura da Convergência. Ele é CEO de uma empresa que faz Os Alquimistas, é uma agência que tem conteúdo transmídia, pioneiro nesse sentido, e que ele fala que as velhas mídias, elas mudaram, mas a gente tem 3 opções. A gente pode temer essas novas mídias, a gente pode ignorar ou a gente pode aceitar. Então, aceitá-las é o caminho, aceitar essas mídias, inclusive em sala de aula. Legal. Então, eu acho que a gente já pode iniciar o nosso bate-papo com a nossa principal reflexão, né? A nossa pergunta tema aqui. E queria começar até escutando a Bianca, depois o Júlio também, que é sobre a geração alfa. Como que a gente consegue garantir a aprendizagem dessa nova geração, Bianca? Quando a gente te traz essa pergunta, quais as primeiras reflexões que aparecem para ti para garantir a aprendizagem da geração alfa? Eu acho que, muito como o Júlio comentou nessa fala anterior, né, que os alunos mudaram, a dinâmica da sociedade mudou bastante, mas a sala de aula continua a mesma. Eu acho que o primeiro passo para a gente garantir isso, né, que é muito importante, é olhar para essa nova geração. Então, quais são as necessidades dessa nova geração? Quais são as vivências também, né? Eu acho que uma questão de vivência é muito importante. Como que elas interagem entre elas? Foi falado aqui um pouquinho também sobre como as tecnologias digitais estão tão presentes nessa geração. Acho que o maior exemplo disso, com certeza, é o dispositivo móvel, né? O famoso celular. Não tem como a gente ignorar isso em sala de aula. Então, acho que um ponto interessante para a gente começar a olhar para isso e tentar entender como acontecem as relações, a dinâmica da sala de aula, e a partir disso a gente tentar, talvez, adaptar, né, esse modelo, tentar romper realmente, né, com essa sala de aula tradicional, que é uma coisa, você vai saber dizer muito mais que eu, Júlio, mas é uma coisa que existe há mais de um século, né, esse modelo que a gente vê essa estruturação do professor detentor de todo o conhecimento e os alunos servindo ali como um depósito e recebendo toda aquela informação, recebendo. Isso é uma coisa que hoje já está muito ultrapassada, né, obviamente. Então, olhar para essa geração, ver como ela se interage, ela se relaciona, acho que esse é um ponto de partida interessante, porque assim a gente consegue também aprender, né, e trazer um pouco dessa nova dinamicidade. E acho que é importante, quando a gente fala aqui em geração alfa, é conceituar essa geração, né, Esther, Yuri, Perfeito. Bianca. A geração alfa é entendida que são pessoas que nasceram de 2010 para cá, de 2010 e que nascerão até 2025. É um grupo muito grande de pessoas. Tem uma estimativa de que pesquisas diversas dizem que até 2025 serão eu até anotei aqui para não me esquecer, 2,5 bilhões de alfas em todo o mundo até 2025. Vai ser a maior geração até então. Por semana, nascem 2 milhões de alfas, ou seja, é um grupo muito grande de pessoas. E aí, só para a gente conceituar, então, existe a geração alfa de 2010 para cá, mas se a gente pensar nas gerações ali, Baby Boomer, geração X, geração Y, que é de 80 até 95, ali um intervalo de 15 anos, daí segue o alfabeto, né? X, Y, a geração Z, que é de 95 a 2010, e aí a gente chega na geração alfa, que é uma geração nativa digital, mas de uma forma, o digital já com tecnologias totalmente imersivas. A gente aqui, acho que entendo que todos nós somos imigrantes digitais. Sim. A gente teve que se adaptar a tecnologias. Então, A gente viu o computador nascer, né? a gente viu o computador... A internet de escada, a internet. O disquete, né? O computador portátil, né? Então, assim, Sim. acho que o computador é talvez um pouquinho antes, mas exatamente sim. isso. Mas a gente Mas viu o acho celular... que chegando em casa, né? Exato. E era algo caríssimo, né? Sim. Vocês devem se lembrar disso, muito caro. E os professores, grande parte dos professores, se a gente pegar um retrato hoje, são esses imigrantes digitais, ou seja, se adaptaram a isso. E o que não é ruim, pelo contrário. Então a gente consegue olhar por uma perspectiva diferente, quase que na terceira pessoa, toda essa relação entre humanidade e tecnologia. Diferente da geração alfa, que hoje... Imagina, papel, eles pegam qualquer coisa e tentam puxar para passar para outra tela, né? Eu me lembro que tem uma história muito engraçada com meu afilhado, o Paulinho César.
Uma vez eu mostrei pra ele a máquina de escrever. Ele pequenininho. Hoje, o Paulinho é geração Z, olha só, não é nem alfa. E quando eu mostrei isso pra ele, ele falou, legal, isso é uma impressora que sai na hora. Enquanto enquanto digita, já Que sai. legal. Mas é isso, né? Então, poxa, realmente, de fato, é isso, Paulinho, você tá correto. Mas essa geração alfa é uma geração que tá ali, que tá no Roblox, que tá nas redes sociais, mas não como a gente entendeu ali o Orkut, com relações diferentes hoje. E o professor, a professora em sala de aula, como a Bianca falou, precisa se adaptar a isso. Eu, como professor, enfim, o tempo inteiro a gente vai aprendendo. Realmente concordo contigo que o aluno, a aluna não pode ser só um depósito de informação. Eles me ensinam muito mais do que eu a eles. Eu me lembro que uma vez, não faz muito tempo, em sala de aula, eu decidi preparar justamente por conta do tempo, otimizar o tempo, decidi preparar o meu semestre inteiro de aulas e depois eu ia adaptando ali os slides, as atividades. E eu fiz uma atividade uma aula sobre Snapchat, achando que ia ser o máximo, falando de... Eu tento a cada aula trazer algo novo. E aí, o Snapchat era a crista da onda. Eu preparei em janeiro, só que era uma aula lá para maio. Quando eu cheguei para falar de Snapchat em sala de aula, os alunos falaram, professor, já passou, já era. Ninguém mais usa Snapchat, ninguém mais usa, né? A gente tá usando já os stories do Instagram. E tava bem no começo, mas já tava. Ou seja, ali eu entendi mais uma vez de que não dá para se preparar tanto. A gente não, como professor, a gente não consegue se adaptar o tempo inteiro com tanta antecedência. O mundo está mudando muito. Essa aprendizagem contínua, já falado em outros episódios, eu que ouço muitos episódios de vocês, assisto, ela é muito importante. O tempo inteiro, meu grande amigo Rodrigo Branco, que veio aqui, ele falou um pouco sobre isso também. O Rô falou sobre como importante é a gente se aprender o tempo inteiro. E o professor, sim, o profissional de educação, sem dúvida alguma, é importantíssimo que ele continue aprendendo e se adaptando a esse mundo. Existe um conceito de mundo VUCA, que é esse mundo volátil, o mundo incerto, que são siglas, a palavra são as siglas em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Conceito lá dos anos 90, com a globalização, esse conceito ele vem muito forte, e de fato é o que acontece. Não só os alunos, como os professores, a comunidade toda ali, escolar, vive nesse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a pandemia acho que até potencializou tudo isso. Existe até uma evolução desse conceito do mundo VUCA, que é o mundo BUNNY, que é sigla em inglês para frágil, para um mundo ansioso, um mundo não linear e incompreensível. E essa geração alfa, acho que a gente pode até discutir daqui a pouco um pouco isso, sobre a questão da ansiedade. É uma geração que é uma geração do my time, né? Tudo no meu tempo. Sim. Eu assisto e vejo, consumo o que eu quero, na velocidade que eu quero, porque ninguém não, mas muitas pessoas não assistem mais, não ouvem mais na velocidade 1. Eu no começo adorei a função do WhatsApp de ouvir o áudio velocidade 2. Hoje em dia já não consigo mais, porque realmente é algo que vai me deixando mais agitado. Então, entender essas relações e principalmente esse aluno, essa aluna da geração alfa, que quer tudo no meu tempo, que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, e se adaptar a isso é bem importante, né? E eu acho que tem uma questão que permeia muito as escolas, que a gente vai ter dentro da escola, sempre a gente vai ter gerações diferentes. O professor muito dificilmente vai ser da mesma geração do aluno. Provavelmente da geração Z, Y, né? Exatamente. E aí sempre rola aquela questão de, no meu tempo, né? Sempre tem esse conflito, entre aspas, geracional, que eu acho que está presente na vida de todo mundo, seja porque você tem filhos, sobrinhos, ou às vezes quem trabalha em escola isso é mais evidente, né? E aí eu acho que isso esbarra muito no que o Júlio e a Bianca trouxeram, sobre quais são alguns desafios que o professor enfrenta. Então, por exemplo, isso que você trouxe, a Bianca trouxe também, que a vivência desse aluno é diferente, e como você falou, provavelmente ele vai ser mais ansioso, vai ter essa questão do tempo dele, e o professor, quando ele foi aluno, quando ele foi criança, foi adolescente, foi outro cenário. Então, na verdade, é a primeira vez que ele está lidando com alguém que está dessa forma aprendendo. Então, para ele também é uma novidade, né? E aí, até queria escutar um pouco vocês, como lidar com esses e outros desafios, né? Como que o professor, né, o Júlio até falou, a gente precisa se adaptar, a gente precisa estar sempre aprendendo. Mas para o professor, para o gestor que está escutando a gente,
Como lidar com isso? Porque não é fácil, às vezes, muitas vezes é a primeira vez que a gente está tendo que lidar com uma situação como essa, como toda geração nova que chega, né? E professor, até trazendo um adendo, né, daí eu passo a palavra para você e depois para a Bianca, uma percepção bacana da gente ter, é que os professores vão ser as pessoas que vão passar mais tempo em conjunto com esses jovens. É aquele tempo de sala de aula que a gente tem ali, 5 horas, 4 horas juntos com esses estudantes. Então é uma pessoa que ela consegue ter uma qualidade de percepção que às vezes as próprias famílias não vão conseguir ter, por causa do tempo que passa. Então é muito importante que esse professor ele entenda essas características da nova geração, até para poder compartilhar o seu conteúdo, entender como se aproximar. Então eu gostei muito desse exemplo que você trouxe do Snapchat, porque rapidamente você entendeu ali, e aí beleza, aprimorou o material e que faz parte do processo, né? Não é tudo que a gente vai acabar aplicando que vai ter um resultado 100% efetivo. Mas é importante que a gente entenda a geração para tentar se aproximar ao máximo possível, né? Concordo. E é o que a Esther trouxe, você aqui, Yuri, acho que é importante de novo assim, enfatizar que existe a questão da geração, mas cada pessoa tem sua própria bagagem. Existem conceitos, por exemplo, da geração Zalfa, que é a geração intermediária entre a Z e a Alfa, que é ali quem nasceu de 2008, 88, olha só, uma questão geracional. Quando você começa já a confundir, falar 1900, eu entendo cada vez mais minha mãe quando eu falo isso, eu já confundo, eu quero falar lá do passado, é 1900, não, é 2000 e alguma coisa. E até uma curiosidade, porque antes essas gerações Z e Y era a cada 25 anos, Sim. E eles diminuíram esse período devido ao desenvolvimento como sociedade e também da tecnologia. E cada vez mais isso vai mudar, cada vez mais eu entendo que esses intervalos serão menores, né? A gente vive uma época aqui da pós-modernidade, o Zygmunt Bauman fala em modernidade líquida, em que nada mais tem uma forma, ou seja, fazendo um paralelo ali, uma metáfora com o líquido mesmo. A gente não tem, nada tem uma forma só. A gente assume diferentes identidades ao longo do tempo, os alunos também, e os professores. Isso do conceito do conflito geracional, concordo plenamente contigo, Esther, é bem importante isso, porque cada geração, cada pessoa tem algo a contribuir, sem dúvida alguma. Essa questão, no meu tempo era assim, era melhor, poxa, sim, tem coisas melhores no seu tempo, mas essa geração também tem, essa geração, essas crianças mais novas, óbvio que tem coisas bacanas. Essa questão da empatia que provavelmente essas crianças vão ter, a preocupação com responsabilidade social, a responsabilidade com questões climáticas, por exemplo, é algo que a gente não discutia não tão intensamente A influência não era tão forte, né? Não era. Ou talvez porque o mundo hoje precisa cada vez mais disso, mas felizmente o mundo vem desenvolvendo e questões estão sendo discutidas que não eram, como sociedade, a gente não discutia antes. E a gente antes de tudo, a gente está inserido socialmente. É preciso deixar isso muito claro. E eu entendo que cabe ao professor e à professora em sala de aula ajudar nessa relação com esse aluno que está cada vez mais ansioso a identificar situações e tentar minimizar essa ansiedade. Isso é imprescindível. E pensando no conflito geracional, eu me lembro quando eu fui para a sala de aula em faculdade, e eu estou dizendo isso quando a gente se conheceu lá em 2015, eu me lembro de chegar em sala de aula, encher a lousa de informação. E eu sou da época de lousa giz, né? Quando eu dava aula de inglês. E usar slide mesmo. Tinha aquele... Não foi do mimeógrafo, mas usar aquele slide transparente. Retroprojetor, exatamente. Adorava, achava aquilo, uau, máximo. Cheguei já depois da faculdade para dar aula já com projetores com computador e tudo mais. Colocando ali o pendrive. E eu me lembro dos alunos não copiando. Eles só tiravam foto. Aquilo para mim já foi Na hora eu falei, uau. É a mesma coisa, assim, eles estão registrando o que tem ali e a forma de registro é diferente. E tem uma história curiosa, inclusive um beijo para Tatiana. A Tati foi minha aluna e eu realmente conto isso como evolução como professora. Eu me lembro de também em 2015, nesse primeiro ano, eu tinha dado um trabalho para os alunos em grupo. Era um trabalho para um curso de 5º semestre de rádio e TV. Eles tinham que pesquisar sobre uma emissora de televisão. Cada grupo pesquisava uma emissora. Da Tati, eu me lembro que ela sentava do lado de cá, assim, eu tava em pé, ela sentava desse lado, do meu lado esquerdo, e era sobre a TV Cultura. E comecei a falar um pouco da TV Cultura e eu percebi que ela tava no tablet o tempo inteiro. E eu falei, Tatiana, você pode, por favor, sair? Ela falou, professor, eu tô pesquisando sobre a emissora que o senhor pediu. Aquilo pra mim foi
um tapa, né? Mas, poxa, olha que maravilhoso. Enquanto eu tô ali falando sobre a emissora, ela também tá pesquisando e tá me ajudando, pode me ajudar com informações. O conceito ali de quase de inteligência coletiva, né? Ela tá se munindo ali de uma pesquisa e de outras informações para ajudar em sala de aula. A partir dali eu entendi que a gente está com uma questão agora mais pontual na Prefeitura do Rio, que está proibindo o uso de celulares para os alunos em sala de aula, até no recreio. Eu questiono muito até que ponto a gente precisa não proibir, mas sim conscientizar o uso desses dispositivos em sala de aula. A Tati, mais uma vez, um beijo, Tati, para você e para todo o seu grupo, me provou ali, empiricamente, que é possível a utilização de um device, de um aparelho, de um dispositivo, para que a gente consiga aprender e aprender coletivamente. Legal. E também queria te escutar sobre esse ponto, Bianca, sobre a sua percepção dos professores, né? Até foi legal isso que o Júlio comentou sobre como a tecnologia aparece dentro de sala de aula. E aí eu queria te escutar a sua percepção, principalmente da educação básica, de como que a tecnologia molda, né, esse aprendizado quando a gente pensa na geração alfa. A tecnologia, obviamente, né, como você mesmo disse, ela tá em todos os ambientes que essa nova geração circula. E realmente, quando a gente traz uma proibição, uma limitação que é muito forte, eu sempre fico receosa quando a gente fala em proibição total, quando a gente traz algo que é uma decisão unilateral, sem conversar com as pessoas que estão envolvidas, as partes envolvidas, né? Porque eu acho que não só no ambiente escolar, mas o ambiente escolar é um momento, né, um ambiente tão importante para a gente trazer o diálogo, porque é ali que a gente consegue desenvolver ideias, é onde a gente consegue também trazer as competências socioemocionais, né, que é uma coisa que você até trouxe na sua fala sobre a ansiedade dessa nova geração, que eu acho que, enfim, a gente pode até falar um pouquinho mais disso, mas é algo que está cada vez mais presente, né, então eu acho que quando a gente tenta limitar, talvez não seja um caminho interessante. Então, esse é um momento também muito legal para a gente promover esses acordos que são tão importantes quando a gente fala em ensino básico, né? A partir dos primeiros anos ali, ensino infantil, é um momento muito importante da gente começar a estabelecer acordos com as crianças. É um momento para também ouvi-los, né? Então, falar assim, olha, acho que talvez o celular o tempo todo, nas 5 horas que você fica aqui, não é tão interessante. Mas e se a gente combinar, né? E se a gente combinar, talvez, em um momento para você pesquisar conteúdos online sobre o assunto que a gente está vendo. Posso te dar essa liberdade? Ali, um tempo que a gente pré-determina. Eu acho que esse pode ser um caminho legal, né? Então, criar esses acordos, criar um espaço para diálogo, porque o ambiente da escola é muito importante para isso. E é importante desde dos anos iniciais, né? Porque Perfeito. Você começa a promover essas competências. E Bianca, é interessante a gente falar disso, porque essa geração alfa, se a gente contar de 2010 para cá, os mais velhos estão com 14. Daqui a pouco começam a entrar no mercado de trabalho. E esses acordos, essas negociações, negociar é importante porque eles vão chegar no mercado de trabalho, alguns já estão ali como jovem aprendiz, então daqui a pouco eles vão prestar vestibular e vão ter que lidar com outras gerações. E essas habilidades socioemocionais, como escutar o outro, essa escutativa, mostrar que de fato está escutando, praticar ali o rapport, que é do espelhamento, entender mesmo quão importante é ouvir o outro, mas ouvir de fato, uma comunicação talvez não tão violenta, trocar de repente, você não me entendeu poxa, talvez eu não tenha me feito claro, a comunicação é dos dois lados, tô com um problema aqui, será que você tá com um problema ou você tá só com uma situação? Vamos tentar olhar por uma outra perspectiva. É uma geração que ela tá mais aberta também a isso, mas obviamente que essa responsabilidade está em casa, mas a comunidade escolar pode apoiar muito nesse sentido. O professor, a professora, estimular a resiliência no aluno e tratar esse aluno como um ser humano que daqui a pouco está no mercado de trabalho, que vai interagir com outras pessoas, é muito importante. Porque existe também uma pesquisa, eu também anotei aqui, deixa eu ver se eu acho, ela é de 2022, ela é da GWI. Tem um relatório bem interessante, depois Esther e Yuri, que vale, e para quem está ouvindo a gente aqui, Bianca, chamado O Fenômeno Alfa. É um relatório
WGSN Mindset, que é um braço de consultoria da WGSN, que traz chamado o fenômeno alfa, que fala sobre a geração alfa, e nesse relatório tem alguns dados legais que eu trouxe aqui para vocês. Um deles diz que essa geração alfa, e pensando em países, os brasileiros, quando perguntam para eles, vocês preferem interagir digitalmente ou presencialmente? O Brasil está em segundo lugar, quem prefere digitalmente, só perde para a Austrália. Isso é muito ruim. Mas ruim no sentido de que é preciso essa interação presencial. Óbvio que a gente vive num mundo e cada vez mais no mercado de trabalho que o home office já está estabelecido. É preciso também ter etiquetas do mundo digital, mas o mundo presencial ele existe, então etiquetas do mundo presencial também são importantes. A gente vem aprendendo ainda no digital muita coisa, do tipo, eu hoje para ligar para uma pessoa, eu fico quase constrangido. Eu primeiro mando mensagem, se eu ligo sem mandar WhatsApp, putz, parece que eu tô chegando na casa da pessoa batendo palma. Violando o espaço. Violando, exatamente. Assim como o uso, há pouco tempo eu estava numa reunião porque a gente estava discutindo sobre a questão do check azul no WhatsApp, que a pessoa leu ou não. A gente vem aprendendo ainda essas etiquetas do mundo online. Mas também existe o mundo offline que a gente precisa conversar a respeito. A webcam também é um ponto que, falando sobre educação, ainda mais quando a gente fala de ensino por tecnologia remota, se o aluno e a aluna deve ou não, eu discuti isso muito, conversei muito com professores na época da pandemia, se o aluno e a aluna deve ou não abrir a webcam durante uma aula. Eu, como professor, em 2020, vocês como profissionais de educação, a gente sofreu muito, a gente teve que desaprender uma forma para reaprender uma outra para se comunicar e para falar de educação. E quando eu falo de webcam, eu realmente, para mim era difícil não ver o aluno e a aluna do outro lado, mas sem dúvida alguma eu nunca obriguei a aluno a abrir, porque cada um tem sua realidade, né? A sala a casa da pessoa ali, sei lá, enfim, eu tô invadindo o espaço, talvez a pessoa nem tenha como abrir ali a webcam naquele momento. Então, essas etiquetas, tudo isso tem que ser construído e aprendido junto com essa geração alfa. E acho que um outro dado interessante que eu quero agregar ao que vocês falaram, tem um órgão, né, que se chama CETIC, que é um órgão que realiza algumas pesquisas apoiado pela Unesco e também pelo INEP, e ele realiza uma pesquisa que se chama TIC Educação. E aí praticamente anual essa pesquisa, né? E, por exemplo, é interessante que nessa pesquisa ele traz alguns dados que aqui ele não está falando de geração alfa, X, Y, Z, mas é claro que todo ano ele pega dados do censo e coloca aqui, então é um reflexo dos alunos, dos professores que estão hoje... É um retrato. É um retrato do que a gente está falando, né? E aí aqui tem alguns dados interessantes. Por exemplo, que 57% dos professores falam que a pesquisa em sala de aula foi a atividade mais realizada com a internet. Então, é uma coisa que já aparece, né? E, ao mesmo tempo, traz uma reflexão que eu acho que relaciona um pouco do que a Bianca e você, Júlio, falaram, que é o seguinte, né? A gente tem que aceitar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar espaço para que a gente use a internet, né? Por exemplo, 78% dos professores solicitaram aos alunos que utilizassem tecnologias digitais durante a aula também. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir como que o professor faz essa proposta, né? Então, como que ele vai trabalhar o socioemocional atrelado também aos recursos digitais e outras coisas que estão permeando hoje a sala de aula com essa geração, né? E aí, eu até queria, novamente, escutar vocês, e aí, começando pela Bianca, pensando um pouco nisso do que o Júlio falou sobre o socioemocional, a ansiedade, a escuta ativa, né? Essa questão que a pesquisa traz, da tecnologia presente já, de forma massiva, quais são formas, né, você que tem bastante contato, Bianca, com diferentes escolas do Brasil, que você enxerga que os professores têm utilizado ferramentas, recursos, às vezes metodologias, para tentar trazer o socioemocional e também esses aspectos todos tecnológicos, vamos dizer assim, que envolvem a geração alfa. Perfeito. Acho que um ponto que o Júlio trouxe que eu acho que é fundamental nessa discussão é o fato da geração alfa aprender no tempo dela, ou pelo menos buscar assimilar conteúdos, interagir no tempo dela, né? Então a gente hoje assiste vídeos na velocidade 2, pelo menos, ouvir áudios muito rápido. As redes sociais, de uma forma geral, elas estão caminhando para
para trazer conteúdos cada vez mais rápidos, né? Então são pílulas ali de conteúdo das mais diversas formas. Então a gente eu sinto muito essa aceleração. Não sei se vocês sentem Sim, isso. Eu sim. acho que também por a gente não ser, né, nativos digitais e não ser dessa geração, eu sinto muito e vejo ao longo do tempo que a gente está cada vez mais acelerando. E quando a gente para pensar nisso, quando a gente tá imerso, parece que vai indo. Mas aí quando a gente reflete, fala, caramba, como eu vivia antes do WhatsApp, como eu vivia pra chegar aqui hoje antes do Waze, como que eu chegava nos lugares, né? É muito doido isso. E legal vocês comentarem isso, porque no estudo que traz, né, sobre características da geração alfa, ele comenta sobre isso, da curta capacidade de atenção devido aos conteúdos que a gente tem diariamente de 15 segundos, 30 segundos, a necessidade de personalização. Então, a experiência que a gente passa em sala de aula, ela tem que fazer muito sentido para o aluno, senão não desperta atenção. E o constante fluxo de informação, que é igual o exemplo que o professor Júlio trouxe, de que você está explicando lá, porém o aluno ele pode consultar a qualquer momento pessoas do mundo todo falando sobre o mesmo tema. Esse é um desafio. Eu acho que hoje a gente, em sala de aula, muitas vezes nós temos uma chance de causar uma primeira boa impressão ali naquela aula. Então, assim, o aluno, você chega, imagino que você veja muito isso, né? A gente chega em sala de aula, também quando eu estou trabalhando com formação de professores, isso acontece um pouco, mas os primeiros minutos vão ser determinantes. Então, Sim. a gente tem que trazer alguma coisa que vai cativar, porque senão é tudo tão rápido que talvez você já perca O famoso ali quebra-gelo, né? o famoso quebra-gelo que você vai trazer, né? Todo mundo ali para perto. E eu acho que o fato da gente consumir o conteúdo dessa forma, né? Dessa geração alfa consumir o conteúdo dessa forma, a gente tem realmente que lidar com questões como ansiedade, como TDAH e outras questões que eu me pergunto muito, né? Existem muitos estudos também que discutem isso na literatura, que é o fato de uma coisa que é sabida é que hoje nós temos mais diagnósticos de ansiedade, de déficit de atenção. Isso será que está relacionado ao maior conhecimento da população, né? Porque hoje a gente consegue também diagnosticar casos que talvez antes, quando nós éramos os estudantes, não eram diagnosticados. No nosso tempo. Isso é muito datado, professor. Isso claramente mostra que a gente não é dessa geração, né? Mas a gente tem isso, obviamente, mas acredito que também a gente tenha um aumento da ansiedade, um aumento do déficit de atenção, talvez, justamente por a gente ter essa nova dinâmica, né, de tudo ser tão rápido. Então, se as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, isso gera uma ansiedade, Sim. né? Isso gera uma ansiedade e eu acho que por isso que se torna fundamental cada vez mais a gente tratar das competências socioemocionais na sala de aula. Concordo contigo. Desde muito cedo. Então, como que a gente pode lidar com frustração? Frustração é uma coisa difícil de lidar, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, mas é sempre uma coisa difícil da gente lidar com frustração. Como que a gente lida, então, com todas essas questões que acontecem na escola, que vão acontecer no mercado de trabalho, na vida inteira a gente vai ter que lidar com isso. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Não tem mais como a gente fugir dessas competências socioemocionais. Então, como a gente pode promover a escuta ativa dentro da sala de aula, como a gente pode trazer a colaboração, né, também para as pessoas envolvidas ali, eu acho que são pontos importantes. Você trouxe muita coisa interessante aí, Bianca, na sua fala, começando por esse lance da frustração, porque a expectativa é a mãe da decepção. Então, decepcionar o tempo inteiro, mas eu preciso criar expectativas, é natural do ser humano isso. Quando você traz também a questão do quebra-gelo, aqui que até o Yuri falou, eu me lembro, e aí eu vou voltar lá quando eu era professor de inglês na Skill, inclusive um beijo para dona Cristina Momesso, que era diretora, minhas coordenadoras, a Carol Antozexen, Luciana Rusa, a Nádia Santana. Eu me lembro muito que trabalhando ali, ainda eu muito novo, mas com crianças, quebrar o gelo era muito importante neste início, porque era a primeira impressão para eu conseguir criar esse vínculo com a aluna, com o aluno. E até hoje eu uso em sala de aula alguns recursos, como o Kahoot, o Mentimeter, só que eu não coloco... A ideia não é só pedir uma nuvem de palavras
por exemplo, o que vem à sua cabeça quando eu falo em aprendizagem. E cada um completa lá com o que quer. Óbvio que tem sempre um engraçadinho que brinca com alguma coisa, mas a ideia é que eu coloque isso no início da aula e depois da aula eu volte ou na próxima aula com aquela mesma nuvem de palavras para saber, vamos comparar então o que vocês entendiam antes e agora. Porque a gente mostra de fato o que agregou, o que eles conseguiram ter de fruição desse conteúdo ao longo daquela aula, daquele tempo, né? E outro ponto importante, quando a gente fala que a gente é impactado por muita informação, e a disputa da atenção. A gente vive numa época de economia da atenção. E de como a gente disputa a atenção, quando eu digo a gente, professor, minha concorrência não é só com o celular, minha concorrência é com o sono, minha concorrência é com o PlayStation em casa, com o colega do lado. Com o colega do lado. Isso não mudou. Então, assim, e é importante a gente entender que essa atenção ela vai ser dividida. Eu não vou conseguir sempre conquistar 100% da minha sala. E que cada aluno, cada aluna tem o seu repertório, tem a sua bagagem, teve a sua noite de sono do dia anterior e a sua forma de aprendizado. De novo, se eu voltar lá com aquela sala de 80 alunos mesmo com microfone, eu não ia conseguir conquistar ali todos. Obviamente que não. E cada um tem seu timing, né? Seu tempo para aprendizagem. E o uso do tablet, que o Yuri, novinho, me ajudou. Não tinha nem barba, Tinha né? nem barba. Tinha quantos anos? 18, 19? 18 aninhos. Me ajudou ali, era justamente para isso, para tentar encontrar um vínculo, uma forma de me ligar a eles, né? E falando ainda, Bianca, outro ponto que você trouxe sobre a atenção, existe o conceito de FOMO, vocês devem ter ouvido falar, que é Fear of Missing Out. Ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa, né? A gente vive num mundo que é impactado parece que está sendo batido, mas é quase que isso mesmo, o tempo inteiro, com informação. Tô no metrô, tem a TV do metrô, tem as pessoas conversando, eu tô ouvindo um podcast, e sempre tô achando que tô correndo atrás de algo que eu tô perdendo, né? E que sempre tá acontecendo alguma coisa todo tempo, né? Perfeito, perfeito. E pro aluno isso não é diferente. E ainda mais nessa geração que tá sendo cada vez mais impactada por conteúdos que a gente talvez nem saiba que exista, formas de interagir que a gente, por não ser dessa geração, ainda nem conheça. Então, é difícil conseguir fisgar esse aluno, essa aluna. Talvez gamificar esse conteúdo, a gamificação pode ser uma forma de aprendizagem e de tentar encontrar esse vínculo entre os dois, né? Trazendo essas formas de aprendizado, esse é um tema que eu gosto muito, professor, porque realmente cada aluno aprende de uma forma. E quanto maior a turma, mais difícil se torna, né, cativar a todos. Desafiador, né? É extremamente desafiador, extremamente desafiador. E assim como o tablet, enfim, e outras tecnologias digitais, acredito que possam ser um ótimo aliado para esses momentos. Os recursos digitais que você trouxe, então Mentimeter e outros, a gente tem hoje uma infinidade de recursos, né? Acredito que a gente romper aquela sala de aula que nós conversamos lá no início é, assim, o primeiro passo para a gente trazer uma aprendizagem significativa e personalizada. Porque hoje, mais do que nunca, as pessoas... A gente tem, pelo menos, a consciência de que as pessoas aprendem diferente. Talvez antes, eu acho que elas já aprendiam diferente, mas talvez a gente não refletisse tanto sobre isso, né? Porque era Talvez algo... não ficasse tão evidente, né? Exato, porque a gente tinha uma aprendizagem que era bem mais mecânica, né? A questão também de trazer os conteúdos, o aluno aprendia. Hoje a gente tem diferentes conteúdos também sendo aprendidos, então... Mesmo porque a gente, hoje, qualquer tema que sai aqui, eu posso fazer uma pesquisa rápida aqui no Google. Você trouxe que a sua aluna fez uma pesquisa rápida ali, buscando uma emissora, a gente já vai ter toda a informação. Então, será que eu realmente preciso ensinar sobre essa informação específica? Será que não tem coisas, então, que hoje se tornam mais importantes de serem ensinadas? Perfeito. Não o conteúdo em si, mas formas da gente interagir com esse conteúdo, refletir sobre ele, ser crítico sobre ele, né? Então, acho que tudo isso entra nessas diferentes formas de aprendizado, né? Nessas diferentes metodologias que hoje são urgentes, na minha opinião. Eu concordo contigo. Você fez me lembrar que no colegial, eu sempre adorei história. E eu tinha uma professora de história, a professora Sandra, e um dia eu propus para ela, eu falei, professora, por que a senhora não faz um quiz aqui? Divide a sala em metade. A nossa sala era grande, porque a gente ocupava a mesma sala da faculdade
tarde e à noite. A gente estudava durante o dia, pela manhã. E aí ela dividiu a sala em dois, e eram 2 grupos, e ao final de cada bimestre ela fazia um quiz. Ela falava uma pergunta o grupo que fosse antes na lousa e escrevesse a resposta certa ganhava 1 ponto. E aí ao final, quem ganhasse mais no placar geral, ela dava meio ponto na média, assim. Era uma forma de gamificar conteúdo E você vê, e de não precisou de aprendizagem. um super dispositivo. Nem um pouco, foi uma interação ali. E depois, revisitando isso, há muitos anos depois, quando eu fui fazer aula de gamificação, dar aula de gamificação para os alunos, falei, caramba, lá atrás, professora Sandra, eu já fazia isso. Inclusive, um beijo, professora. Tô mandando um beijo pra todo professora Rosimeire de História. Sempre adorei História, uma aula que eu amava muito. Sim, legal. E eu queria aproveitar essa fala de vocês, que a gente está conversando sobre metodologias, porque eu sei que dentro do nosso público tem muito gestores, diretores de ensino, tanto de educação básica quanto de ensino superior. E aí, que eu imagino que muitos que estão nos escutando nesse bate-papo, legal, eu entendi que eu preciso preparar toda a minha comunidade escolar, preparar os meus professores para essa geração, mas queria, escutar de vocês sobre que tipo de metodologias de ensino são eficazes para essa geração alfa. Como que pode dar o primeiro passo para adaptar os nossos currículos, os nossos itinerários formativos. Então, para esse gestor que está escutando no nosso lado, que precisa dar esse passo zero, como que vocês aconselhariam ele a iniciar já esse preparo para esses alunos que estão chegando? Eu acho que tem que ter metodologias mais participativas, mais colaborativas. Eu acho que o primeiro passo é esse. E sair daquele feudo ali de uma disciplina só. Atividades que são interdisciplinares é um ponto de partida muito importante. E entender o propósito de cada atividade. Propósito é uma palavra batida, mas eu acho que cabe muito bem aqui. Eu posso pedir para um aluno, numa aula de língua portuguesa, por exemplo, escrever uma redação. E talvez lá no nosso tempo a gente perguntasse, o aluno ia perguntar, tá, mas quantas linhas? Qual o tema? Talvez se o tema fosse livre, mas a gente fizesse o aluno, a aluna questionar um outro ponto, né? Para quem que eu estou escrevendo aquele texto? Porque a gente começa a questionar e ali contextualizar o aluno e a aluna muito mais sobre, por exemplo, o que eu escrevo e para quem eu estou escrevendo aquele conteúdo, porque hoje, com rede social, a chance de viralizar um conteúdo, eu posso ser o emissor de um conteúdo que vai viralizar para todo mundo. E a gente pode ser a chance, um gancho para falar de fake news, por exemplo. E fake news não só como uma notícia falsa. Fake news, o professor Eugênio Butti, ele trata, foi na minha banca de mestrado, inclusive, o professor, ele fala não em notícia falsa, mas em notícia fraudulenta, esse seria o termo correto, uma tradução talvez mais eficaz para isso. Porque a fake news, ela é feita ela tem um propósito não bacana, né, não bom, de ser produzida como se fosse real, e com um objetivo ruim. Então, talvez discutir isso ao propor uma atividade de redação vai ser muito mais eficaz do que pedir para o aluno escrever sobre minhas férias. Até porque isso é muito problemático, porque, enfim, as férias entra até uma questão ali tem outras camadas por trás de tudo isso. Então, eu acho que a partir do momento que eu consigo puxar uma atividade e talvez que essa atividade converse com outras disciplinas, e eu conversando com os meus colegas professores, vai ser muito mais eficaz para o professor, para os meus outros colegas professores e, sem dúvida alguma, por o nosso principal objetivo, que é a aluna, que é o aluno. É interessante você trazer colaborativa, porque eu acho que essa palavra tem tudo a ver com a geração alfa, né? As pessoas estão cada vez mais colaborativas e essa geração, eu acho que mais do que nunca, busca essa colaboração com as outras partes, né? Então, metodologias colaborativas eu acho que fazem muito sentido e metodologias em que o aluno é o centro. O aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem, porque aqui eu acho que vale muito a gente tentar romper com essa, novamente, né, com essa aula em que o professor ele é o detentor de todo o conhecimento. Eu acho que nós, como educadores, né, um professor ele pode, sim, e deve conduzir, mas de forma a mentorar e guiar. Então, olha, você pensou nisso? Muito interessante, o seu conhecimento é muito válido e daí traz uma informação nova, sabe? Uma provocação nova. Eu acho que o professor ele deve sempre provocar
e não simplesmente trazer algo como verdade. Eu acho que o professor também, ele cumpre aqui um papel muito importante como questionador, ele deve sempre questionar tudo que o aluno traz, justamente para o aluno passar a perceber, né, o mundo dessa forma, se questionar. E quando ele se deparar com uma notícia falsa, né, com uma fake news, pô, ele vai saber, ou no mínimo ele já vai desconfiar e a partir disso ele vai buscar fontes confiáveis para realmente poder averiguar essa notícia, né, para entender se ela é verdadeira ou não e como isso impacta a vida dessa pessoa, né. E eu vou trazer mais uma palavra que você trouxe de metodologia colaborativa, eu vou trazer também as metodologias que são criativas. Eu acho que a criatividade é um ponto também fundamental para essa nova geração, né? Porque a gente já tem muitas coisas, a gente tem, o conteúdo ele tá todo online, ele tá disponível, se eu quiser saber qualquer coisa, eu tenho certeza que vai ter alguma página que o Google vai me mostrar que vai me trazer a resposta para minha pergunta. E então, como a gente pode responder, como a gente pode resolver problemas de forma criativa? Porque eu acho que isso é o que vai ditar essa nova geração. Porque a gente sabe a informação, a resposta correta a gente sabe. Mas como que a gente pode desenvolver algo de forma criativa? Sim. E aí, isso eu acho que é fundamental para a escola trazer, através de metodologias ativas de ensino, por exemplo. Hoje a gente tem uma série de metodologias ativas. Eu, particularmente, sou muito fã de uma que se chama Challenge Based Learning. Que é uma Como? Deixa eu anotar. Challenge Based Learning é metodologia baseada em desafios. Então, aqui a gente traz o desafio como centro do processo de ensino e aprendizagem. E esse desafio, ele deve ser um desafio real. Então, algo que os alunos estão enfrentando como comunidade escolar. Então, o que eu gosto muito é porque essa metodologia, que é uma metodologia que foi desenvolvida a partir de uma série de pesquisas na própria Apple, ela busca, então, fazer com que o aluno reflita sobre problemas globais, então, aquecimento global, problema de acesso à água e diversos outros. A gente consegue também trazer muitos problemas globais, mas como a gente pode enfrentar isso a nível de comunidade? O que eu posso fazer para melhorar o acesso à água na minha comunidade? A minha comunidade tem acesso à água? Então, isso é interessante porque quando a gente pensa também sobre problemas globais, a gente não se coloca como agente, né, da sociedade. A gente fala, putz, esse problema, né, o problema do aquecimento global. Nossa, mas o que eu posso fazer sobre isso? Nada. Mas será que a gente não pode fazer nada sobre isso? Então, é justamente a gente pensar grande e agir localmente. E fazer isso de uma forma criativa é muito interessante, né? Isso que vocês trouxeram é muito interessante, porque eu também acho que tem muita relação com algo também que o Júlio falou, que é isso. Essas crianças, adolescentes, daqui a pouco vão chegar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho hoje também é totalmente diferente. Então, ele ter contato com essas metodologias, por exemplo, essa metodologia baseada em desafios, né, aprendizagem baseada em desafios, vai fazer que quando ele chegue no mercado de trabalho, onde as carreiras não são mais as mesmas, inclusive hoje as pessoas não têm uma carreira, elas têm carreiras, né? As pessoas têm diversas profissões em uma. Por exemplo, talvez exista daqui a alguns anos um especialista em fake news, se já não existe, né? E antes não existia. Então, isso que vocês trazem é essencial para também preparar o aluno para um mercado de trabalho que não é mais o mesmo também, né? Perfeito. Nesse mesmo relatório diz que 65% dessas crianças alfa, quando chegarem no mercado de trabalho, os empregos que eles vão trabalhar nem existem ainda. Ou seja, eu vou preparar então esse meu aluno para fazer um vestibular para quê? Né? Então, é muito do que a Bianca falou isso mesmo. É muito mais amplo do que isso. E quando você fala em criatividade, eu concordo plenamente com metodologias criativas. Porque a criatividade flerta ali muito com a imaginação. E eu acho que a função do professor, da professora em sala de aula é não podar a imaginação do aluno, da aluna. A gente acha a criança engraçadinha sempre e tal, porque justamente é isso, ela não foi ainda podada. E infelizmente a escola faz com que o aluno, ao longo do tempo, quando ele traz uma palavra... O Renzo é meu sobrinho. Renzo tem 7 anos e ele fala bolaria quando ele quer ir numa loja de bolos. Porque ele tem a padaria, então ele vai na bolaria, que é o lugar de bolo. Não tá errado, pelo contrário. Então ele fez uma associação e faz todo sentido. O Paulinho, que eu já citei hoje, que é meu afilhado, eu me lembro uma vez, ele era também muito criancinha, e eu falei pra ele, a gente podia apagar a luz, a gente tava deitado já pra dormir,
só batendo palma, né? Ele falou, mas não pode ser legal porque num parabéns vai ficar piscando, né, a luz. Cara, faz todo sentido. Então, e quando a gente fala em criatividade, Bianca, uma palavra que tá muito na moda também e que a gente tem que discutir é a inovação. Porque a inovação, ela é a criatividade junto com, se a gente pudesse colocar numa fórmula, né? Inovação é igual a criatividade, mais implementação, mais estratégia e mais valor agregado. Então a inovação ela tem que ter, passa pela criatividade, sim. E essa inovação ela não precisa ser uma inovação totalmente disruptiva. Eu posso ensinar um aluno a justamente ter algo incremental e que ajude a minha comunidade, que ajude pensando nesse conceito do glocal, né? Do global, mas ao mesmo tempo local. E que se não me afeta, mas pode afetar o outro. Porque essa questão da empatia que a gente falou tanto é muito importante. A gente vive num mundo muito desigual. A pandemia infelizmente, potencializou muito isso quando a gente fala em aprendizagem. Justamente por conta de muitos alunos e alunas não terem acesso a ferramentas, a dispositivos para poder ensinar, essa geração alfa vai ter um desafio muito grande daqui a alguns anos. Já está enfrentando, mas acho que vai ficar muito mais latente isso daqui a pouco, quando chegar no vestibular, no mercado de trabalho. Durante praticamente 2 anos, 2020 e 2021, muitas crianças não tiveram acesso ao ensino, porque não tinham celular em casa. Ou tinham um para todo mundo utilizar, não tinha internet, imagina. E enquanto em muitas escolas, outros alunos continuaram, felizmente, estudando. Então esse gap, esse abismo, esse ato criado entre essa mesma geração, mas diferentes grupos, vai ficar muito visível. Então é importante que a comunidade escolar e que o mercado de trabalho esteja preparado para isso, para a gente não pensar em igualdade, mas sim em equidade, né? Dar não oportunidades iguais, mas fazer com que criar ali um embasamento para que as oportunidades sejam as mesmas, né? Então é diferente uma questão da outra. A gente tem que falar em equidade nesse sentido. Isso é um outro desafio muito grande que essa geração alfa tem que estar preparada desde já. E é responsabilidade também da comunidade escolar falar sobre. E quando a gente pensa em espaços, né, de aprendizagem, tanto das universidades quanto das escolas, eu acredito que nesses últimos anos ficou muito claro o quanto do papel social que é muito importante, né, para essas escolas, para essas universidades. Porque é um espaço que a gente consegue proporcionar, sim, o aprendizado de português, matemática, um curso de mestrado, doutorado, enfim, mas também a parte do trabalho das competências socioemocionais, que são super importantes nesse ambiente, que você consegue encontrar pessoas ali com vivências diferentes, com propostas diferentes do que você está no seu dia a dia e a partir daí contribuir. Então, é bacana a gente trazer esse ponto assim, do quanto que essa nova geração vai ter esse desafio devido, né, ao que a gente passou nesses últimos anos. E acho que vale a pena também comentar sobre o termo de inovação. Quando você citou, professor, muito bem sobre inovação, é muito bacana a gente entender o quanto que a sociedade tem uma percepção de inovação de um impacto muito grande a curto prazo, e aí a tendência é isso ir se diminuindo, né? Até existe um estudo, né, que se chama Lei de Amara, que é de um pesquisador e professor. Ele foi, inclusive, diretor, né, do Instituto do Futuro dos Estados Unidos, então é um profissional super reconhecido, e ele traz uma frase muito bacana que fala sobre esse conceito de inovação, que é que tendemos a superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo e a subestimar no seu efeito ao longo prazo. E aí ele traz, inclusive, isso numa curva de expectativa e de tempo, e ele cita algumas, como, por exemplo, que a gente passou e está passando, né, sobre o 5G, sobre impressoras 4D, biochips, agora também muita inteligência artificial, e todas que eu citei são super importantes, mas a gente sempre pensa que vai ser um impacto gigantesco, e ao final, depois com o tempo, a gente vai entendendo como vai vir desse uso. Inclusive o que a gente passou sobre educação híbrida, né, ou educação à distância,
onde muitas famílias, principalmente na educação básica, acreditavam que, nossa, o modelo de escola vai acabar, vai se mudar tudo, e não. Sim, claro que teve suas adaptações com o crescimento, mas a gente entendeu como isso pode nos apoiar, sua parte positiva, mas a gente ainda tem muito a contribuir. Então, e eu vejo que todas essas informações, elas acabam impactando principalmente a geração alfa, que necessita de receber essa informação de uma forma diferente, de uma forma envolvente, que seja recados práticos. Então, essa questão de inovação e preparo desses educadores, eu vejo que são questões que estão muito interligadas. Sim, tem um episódio de vocês que vocês falam mais sobre o Lídia Amaro com o Guilherme, é muito bom, inclusive sugiro que vocês, depois de assistirem o nosso, voltem e vejam este. É muito legal quando você traz este conceito, porque o aluno, e principalmente essa geração alfa, está sendo já muito impactada por o uso cada vez maior de inteligências artificiais, ferramentas como o ChatGPT. A gente em sala de aula, a gente foi acostumado a responder. A gente foi ensinado a dar respostas. Eu entendo que agora a gente tem que cada vez mais ensinar a fazer as perguntas certas. Para o ChatGPT, ele tem as respostas, mas eu preciso, talvez nem todas ainda, é machine learning, né? Mas o mais importante para o aluno é fazer as perguntas corretas para ele. Então, saber perguntar é muito importante. É uma competência que tem que ser desenvolvida também em sala de aula. E só olhando também para um lado positivo, a gente falou muito aqui, né, uma crítica em relação às características da geração alfa, a gente tem que falar muito também pelo lado esperançoso dessa geração. É uma geração muito curiosa, é uma geração que inova muito. E a questão empreendedora vai chegar no mercado de trabalho e isso vai fazer toda a diferença. Porque cada vez mais é uma geração que pensa no seu próprio bem-estar, pensa no bem-estar do outro, com responsabilidade social, em questões climáticas, por exemplo, quando a gente falou de aquecimento global aqui. Então, é preciso que a gente olhe também pelo lado positivo, pelo lado esperançoso. Eu tenho muita esperança que o mundo vai ser melhor, sim. Legal, isso até trazendo uma curiosidade que dentro desse estudo até traz que nessa geração alfa, um dos pilares para essa geração é passar momentos especiais, principalmente com seus entes queridos. Que legal. Então, é muito bacana, porque às vezes pode passar uma percepção que tem um distanciamento e não. É somente uma mudança de perspectiva para que seja um momento especial, para que seja um momento que faça sentido e não somente uma obrigação, que em gerações anteriores a gente teve esse problema, né? Inclusive é um episódio que a gente pode ter só para discutir sobre isso. E quando a gente fala em gerações, né, a população está ficando mais velha e os pais dessa geração alfa estão no mercado de trabalho, então o contato desses mais novos com os avós, com os avós, tá ficando maior, né? Então, esse conflito que a gente falou antes, mas não é só um conflito como algo negativo, né? Mas essa interação entre diferentes gerações vai fazer com que outras perspectivas se abram na cabeça dessa geração alfa. Então, eu olho, de fato, com muita esperança para o que essa geração vai fazer pelo mundo. Com certeza. E, gente, estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso episódio. Realmente passamos por muitos pontos importantes, mas o pessoal aqui, nossos seguidores, né, não vão deixar a gente terminar também sem a nossa pergunta surpresa. E queria trazer para vocês, depois a gente passa para os recados finais para dar um tempinho de pensar. Então, a nossa pergunta surpresa é a seguinte: quais são suas maiores esperanças para o futuro da geração alfa? Então, aí uma pergunta bem reflexiva, né? Quais são suas maiores esperanças para o futuro da geração alfa? Aí quero escutar vocês, aí pode ser a Bianca, depois também o Júlio. Mas antes da resposta, quero, né, lembrar vocês que estão acompanhando a gente até aqui, de seguir a Se Junta nas redes sociais. Nós estamos com os nossos capítulos disponíveis tanto no Spotify, Apple Music e YouTube, além também nas redes sociais que a gente divulga os nossos próximos eventos, nossos próximos episódios. Então vai ser um prazer te ver por lá no Instagram e demais redes sociais. E o segundo recado, claro, é o nosso resumo dessa conversa, que a Esther sempre traz de uma forma muito bela. Então, Té, o que foi que a gente conversou hoje? Então, enquanto eles pensam, né,
na nossa pergunta surpresa. Um pouco do resumo de hoje. A gente começou, né, sabendo da história do professor Júlio com o Yuri, que eu acho que é uma história muito legal, né? Então, sobre o uso dos iPads lá atrás, há 10 anos atrás. E a gente já começou conversando que ainda, muitas vezes, a sala de aula, ela é uma das instituições que permanece a mesma, de alguma forma, né? O Júlio até trouxe aquele exemplo, se viesse alguém do passado hoje, talvez a escola seria o lugar que a pessoa mais se identificaria, porque ainda temos alguém que está ali, outros que estão aprendendo, muitas vezes vistos até como um repositório, né? Mas a gente discutiu que isso já não é mais tão interessante, né? A gente falou bastante que sobre a geração alfa, o principal é que eles vão ter vivências e interações que são muito diferentes das outras gerações, né? A gente brincou que as outras gerações viram o computador chegar em casa, viram a internet surgir, e essa geração é diferente, ela já tem tudo isso posto, né? Então, isso já faz parte da realidade. Mas isso também traz algumas coisas, por exemplo, a gente falou sobre a ansiedade, né? Sobre os conteúdos curtos e como isso faz com que ter a atenção deles em sala de aula é mais desafiador, mas ao mesmo tempo é uma geração que, né, segundo os estudos e tudo que a gente discutiu sobre as percepções, é uma geração mais empática, é uma geração que se preocupa mais com causas sociais e é uma geração que, como o Yuri acabou de falar, quer construir laços, apenas de uma forma diferente, né? E a gente conversou também para o gestor, para o professor que está escutando a gente, como que a gente dá o primeiro passo, não só o primeiro passo, mas como que a gente constrói essa aprendizagem para essa geração. Principalmente quando a gente também trouxe isso, existe um conflito ali, né? O professor não vai ser da mesma geração do aluno, então muitas vezes é a primeira vez que ele está tendo que ensinar de uma forma que ele não aprendeu. Então isso é desafiador. Então a gente tem a questão de ter que trazer o socioemocional, né? É uma geração que demanda isso, e aí a gente falou muito sobre metodologias ativas, como a Bianca trouxe, metodologias criativas, aprendizagem baseada em projetos, metodologias participativas, a colaboração. Então a importância da gente construir esse ambiente, né? E é isso, e vem muita coisa por aí, né? Então a gente tem a questão do mercado de trabalho que nos aguarda no futuro, a questão que o professor Júlio trouxe do hiato que a Covid também colocou. Mas é isso, muita coisa sobre a geração alfa, mas que é uma geração que é diferente, mas apesar de a gente falar nosso tempo, não é só coisas negativas, né? Tem muita coisa boa, inclusive é o que eles vão responder agora, né? Qual que é a esperança deles para o futuro dessa geração alfa? Com certeza. Uma das características desse bate-papo que eu gostei muito é que a gente, claro, conseguiu trazer reflexões, né, pedagógicas sobre o público, né, citado, mas também a gente trouxe muitos materiais de estudo. Então, o educador que estiver nos escutando, o professor, diretor, lideranças em geral, vai ter muito repertório aí para poder aprender e construir, né, uma sociedade aí melhor para todas as gerações, né? Porque quanto maior o aprendizado, isso é bom para ambos. Mas vamos lá, agora é a hora da verdade, da pergunta bônus aqui para vocês. Então, Bianca, queria te escutar. Quais são suas maiores esperanças para o futuro da geração alfa? Eu acho que eu sou uma pessoa particularmente muito otimista, então eu sempre tento ver as coisas por um lado de um avanço bacana. Então, acho que um ponto que eu vejo muito, né, para essa geração é a questão da conexão. E não estou falando de conexão com a internet, conexão entre as pessoas mesmo. A conexão analógica. A conexão analógica, a conexão entre as pessoas. Porque um ponto também dessa geração é que cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Então a gente começa a se relacionar, criar conexões com pessoas que não fazem parte necessariamente do nosso ciclo familiar, né? Eu acho que isso gera... isso traz a possibilidade da gente se conectar com pessoas que possuem mais afinidade, né, com a gente. Então eu acredito que essa geração vai ser uma geração que vai se conectar mais com outras pessoas, que vai ter mais tempo também. Pelo menos essa é uma esperança, né? Já que a gente está falando de esperança, eu espero que essa geração tenha mais tempo também para estar com essas pessoas, porque à medida que a gente tem esses avanços tecnológicos, né, obviamente o nosso papel dentro desse mercado de trabalho, ele passa a ser um papel mais de gerenciar, né, um papel mais de gerenciamento. Então, essa questão do tempo, eu acho também que vai ser um ponto muito bacana que a gente vai poder observar para essa geração.
Eu queria, primeiro, antes de responder, queria só indicar um livro chamado Líderes, com Y e Z, falando da geração Y e a geração Z. É um livro do Pedro Salomão, O Exercício da Liderança para Conectar Gerações. É um livro bem bacana, que fala sobre justamente isso, a conexão entre diferentes gerações. Se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho breve, que é o final do livro. Espero que a leitura tenha contribuído para que os líderes de hoje e os futuros entendam que o mundo precisa de gente que confia, incentiva, ilumina, conversa, admira, agradece, humaniza e tolera. Precisa de líderes. Este livro é para eles, é para nós. Todo jovem tem dentro de si um potencial de revolução, uma chama revolucionária. Essa chama pode se transformar numa bomba, se não soubermos lidar com ela. Mas também pode ser um foguete que vai nos levar ainda mais longe, aonde a gente quiser. Tudo depende do combustível que damos para a chama que esses jovens carregam. Está nas nossas mãos e nas deles também. Então eu digo para você, que um gestor de educação, um professor, essa bomba está na nossa mão também. E um ponto importantíssimo quando a gente fala em geração alfa é saúde mental. Então é importante que todos nós estejamos de mãos dadas e entendendo a importância da saúde mental para todos, inclusive neste mundo que a gente vive tão acelerado. É preciso desacelerar, é preciso curtir o momento e aprender da melhor forma. Todo mundo tem a oportunidade de aprender. A sala de aula é um espaço de experimentação, né? Sim. Eu que estou em faculdade, digo muito que a teoria e a prática andam juntas. O mercado e a academia têm que andar de mãos dadas. E em sala de aula, para a educação básica, a teoria, mas também o mundo como um todo tem que estar conectado. A gente tem que fazer sempre paralelos com o mundo e entender, sim, que nós somos privilegiados, entender que as crianças precisam entender esse privilégio e saber, de fato, terem empatia com o outro. E é uma pauta que essa geração vai trazer mesmo. Acho que é uma esperança boa para o futuro. Espero. Com certeza, com certeza. Gente, queria agradecer vocês, viu? Para mim foi um bate-papo de muitos aprendizados, esses materiais, eu tudo anotei aqui, os nomes, os autores, quero muito aprender mais sobre esse tema, porque com certeza essas percepções que a gente tem hoje vão mudar ao longo do tempo, e é importante a gente, como professor, como diretor, que entenda essas mudanças, porque afinal tá todo mundo junto nessa, né? O Júlio trouxe muito bem sobre essa questão da bomba e tudo depende muito do que a gente vai fazer, cada um com esse combustível. E a ideia é que todo mundo cresça junto, independente da idade, independente dessas mudanças e características que a gente tem como sociedade. A ideia é ter algo com uma maior equidade, né? Que é isso que a gente busca. E agora eu quero deixar o espaço de vocês para os recados finais. Fiquem super à vontade de trazer a mensagem que vocês preferirem. Começar com o professor Júlio. Fica à vontade. Yuri, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer te rever. Muito bom saber e ver sua trajetória profissional, seu amadurecimento. Esther, um prazer te conhecer. Prazer. Bianca, obrigado pela troca. Foi genuína e agradeço demais a todos vocês. Sou telespectador, ouvinte do Se Junta. Muito bacana estar aqui com vocês e como recado final só posso dizer que a mudança ela vai existir. A certeza que a gente tem, além de que a gente vai morrer, é que a mudança faz parte da nossa vida. E entender que essa mudança faz parte da vida e como que a gente pode preparar esse aluno para o futuro e um futuro que a gente ainda não entende qual é muito importante. E sem romantizar questões aqui como aquele aluno, aquela aluna que sobe numa árvore para ter acesso à internet ou que anda várias horas para chegar na escola. Eu acho que a gente tem que começar a entender o mundo com essas desigualdades que existem e preparar esse aluno, essa aluna para entender essas desigualdades e o que fazer para deixar esse mundo melhor, com mais equidade, como você bem trouxe. Obrigado mais uma vez. Imagina. E professor, para te encontrar, LinkedIn, quais são as redes sociais? Meu LinkedIn é Júlio César Fernandes, assim como está ali na tela. Quem quiser pode me seguir, me se conectar, vai ser um prazer. Eu quero agradecer demais pelo convite também, Yuri, Esther, foi um prazer. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, foi realmente um momento muito bom. E, professor, muito obrigada por essa troca. A gente não se conhecia, né? Mas muito bom te conhecer. Passou rapidinho, né? Passou muito rápido, muito bom aprender com você. Eu agradeço demais por ter dividido aqui comigo. E para quem quiser também se conectar comigo, me seguir nas redes, meu LinkedIn, Bianca Normídio. Será um prazer continuar essa conversa, né? Que ainda daria pra gente ficar aqui mais umas boas horas. Sim. Então, obrigada, gente, pelo convite.
Imagina, a Bianca, né? Apple Professional Learning, facinho aí de encontrar também nas redes sociais. E com certeza vai ser muito bom dar continuidade à conversa com vocês. Té, fica à vontade. Gente, só quero agradecer mais um episódio. Duas pessoas muito queridas. O professor Júlio, a gente tinha trocado uma ideia já, né? A Bianca também a gente já conhece. Então, enfim, conversar com duas pessoas que tiveram tanto para contribuir, né? Acho que foi uma oportunidade única. Agradecer o pessoal que está ouvindo a gente, que vocês possam acompanhar muitos outros episódios. Acompanhe as nossas redes sociais da Se Junta, tem muita novidade. E obrigado também, Yuri, mais uma bancada. E é isso. Imagina, o prazer é meu. Obrigado também por essa parceria, até. E é isso, 2024 vem com tudo, viu, gente? Então, não esquece de seguir a Se Junta nas redes sociais. Por lá nós compartilhamos todas as novidades do mundo da educação e tecnologia. E a gente quer estar sempre muito próximo de vocês para poder aprender, contribuir em conjunto. O nome Se Junta não é à toa. Então a gente quer que esse mundo da educação seja cada vez mais próximo para a gente buscar essa equidade e que todo mundo consiga aprender em conjunto. Então é isso, te vejo até o próximo Se Junta Cast. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. até mais.